Rosalina é uma das princesas mais legais do universo de Super Mario. Mas sabia que sua história também é uma das mais tristes dessa franquia? Irmãs separadas. A história de Rosalina é um mistério na maior parte de Super Mario Galaxy, o filme. Mas isso muda quando a princesa Peach se lembra de que as duas, na verdade, são irmãs que foram separadas na infância. No caso, Rosalina e Peach eram duas crianças feitas de poeira estelar que viviam no espaço. Elas sempre tiveram poderes cósmicos muito fortes, que ficam ainda mais poderosos quando juntam as mãos, mas isso fazia com que elas fossem perseguidas por vilões que queriam usar suas habilidades para o mal. Por esse motivo, Rosalina teve que tomar a decisão dolorosa de esconder Peach em outro planeta para que ninguém jamais a encontrasse. Devido a isso, Peach teve que ser cuidada pelos Toads no Reino do Cogumelo, enquanto Rosalina seguiu sua vida até conhecer os Lumas, se tornar uma mãe adotiva para eles e passar a viver junto deles no Observatório de Cometas. Por incrível que pareça, esse é apenas o início da triste e trágica história da Rosalina de Super Mario Galaxy. Você sabe o que está começando. É mais um Super Team Vídeos. Observando de longe. Por todos esses anos, Rosalina sentiu muitas saudades de sua irmã, muita mesmo, tanto que ela ficou observando Peach crescer pelo Observatório de Cometas, embora nunca tenha tido coragem de visitá-la. Rosalina viu sua irmã ser cuidada pelos Toads, assim como a viu virar a princesa do Reino do Cogumelo. Na verdade, Rosalina até mesmo viu de longe todos os acontecimentos de Super Mario Bros., o filme, o que podemos notar no início de Super Mario Galaxy, em que os Lumas falam para ela contar a história dos irmãos encanadores que salvaram o mundo. Porém, Rosalina parecia estar com mais vontade de contar a história da própria Peach, o que só deixa claro como ela nunca parou de pensar na sua irmã mais nova. É muito triste saber que ela passou todos esses anos acompanhando a vida de Peach como uma espectadora, mesmo que tivesse vontade de estar ao lado dela. Ao menos, Rosalina teve o privilégio de ver o que estava acontecendo com sua irmã e ter certeza de que ela estava bem. Infelizmente, muitas pessoas precisam ficar longe de quem amam e passar o resto da vida sem saber o que aconteceu com seu ente querido, podendo apenas ter esperanças de que ele está bem e feliz. Família da Rosalina. A história de Rosalina era algo trágico desde os jogos de Super Mario Galaxy, que o filme de mesmo nome usou como inspiração. No entanto, o passado da princesa estelar é bem diferente nas duas versões, pois os jogos se passam em um universo diferente dos filmes. A maior diferença é que, na versão dos jogos, nunca foi confirmado que Peach e Rosalina são irmãs. Isso sempre foi apenas uma teoria de fãs que acabou se tornando realidade nos filmes da Illumination, o que foi uma mudança muito bem-vinda e emocionante. Outra diferença está em relação aos pais da princesa. No filme, ela e Peach aparentemente não têm pais, tendo surgido a partir da poeira estelar do espaço. Porém, nos jogos, a Rosalina teve pais e um irmão, o que muda tudo. Inclusive, existe a possibilidade de seu pai e de seu irmão ainda estarem vivos. Apesar disso, os dois nunca aparecem em nenhum jogo, tendo apenas sido citados pela princesa. E também não se sabe qual é a relação deles com Rosalina. Será que eles se gostam ou se odeiam? Fica difícil saber, mas é meio estranho que eles nunca tenham sido vistos juntos. Mas o fato de eles aparentemente não existirem nos filmes deixa a história da princesa estelar ainda mais triste, porque quer dizer que ela tinha perdido sua única parente, a Peach. E aí, você também gostaria de ver mais sobre a irmã de Peach no próximo filme do Mario? Se sim, comente aqui embaixo #Rosalina. Luto pela mãe. Outra parte muito importante da história de Rosalina nos jogos, que foi modificada para o filme de Super Mario Galaxy, envolve a sua mãe. Nós falamos que o pai e o irmão de Rosalina estão vivos, mas o caso é diferente para a mãe dela, que faleceu quando a princesa ainda era criança. Rosalina passou por um longo processo para aceitar a morte de sua querida mãe, e isso a afeta até hoje. Na verdade, foi justamente por isso que ela acabou se tornando a mãe adotiva dos Lumas. Ela sabe como é crescer sem uma figura materna e não deseja isso para os Lumas. Esse é aquele tipo de coisa que é triste e lindo ao mesmo tempo. Se pararmos para pensar, o falecimento da mãe da Rosalina foi substituído pela separação dela e Peach no filme. Em ambos os casos, a mãe adotiva dos Lumas perdeu uma parente amada durante a infância e nunca se esqueceu disso. A maior diferença é que Peach ainda está viva e Rosalina consegue se reencontrar com ela, dando um final mais feliz para a história. Então sim, a Rosalina dos jogos ter perdido
perdido a mãe é mais triste do que ela ter se separado de sua irmã no filme, mas ambas as tragédias não são nada legais. Pai e irmão. Deu para ver que as diferenças entre o passado da Rosalina dos jogos e dos filmes são gritantes. Todavia, existe uma possibilidade em que poucos pensaram. Talvez a história das duas versões da personagem seja menos diferente do que o longa de Super Mario Galaxy quer fazer parecer. Isso porque é totalmente possível que Rosalina tenha um pai e um irmão, mesmo nessa versão da história em que Peach é sua irmã. Afinal de contas, o que sabemos sobre o passado dessas duas é apenas o que Peach se lembra e o que Rosalina quis contar para sua irmã mais nova. Mas é aí que está. As memórias da Peach são bem vagas porque são lembranças de quando ela era um neném, e talvez Rosalina não esteja falando toda a verdade, com a história de que elas nasceram a partir da poeira cósmica, talvez sendo uma mentira para esconder o fato de que elas têm, ou tiveram, pais. Não seria a primeira vez que Rosalina esconde algo de Peach, uma vez que ela ficou cerca de 20 anos sem visitá-la, mesmo sabendo que a princesa do Reino do Cogumelo sentia vontade de descobrir a própria origem. Talvez Rosalina não tenha falado a verdade sobre o resto da família para manter sua irmã mais nova em segurança. Se for o caso, é muito provável que isso seja revelado no próximo filme do Mario. E, se é para a gente teorizar, faria sentido se o pai e o irmão das duas fossem malignos e desejassem usar os poderes delas como os outros vilões. Outra possibilidade é que eles sejam reféns de algum outro vilão e tenham feito Rosalina prometer que manteria Peach em segurança, mesmo que isso significasse esconder a existência deles para ela. Afinal, por ser muito corajosa, Peach com certeza arriscaria sua vida tentando salvar seus outros parentes se descobrisse da existência deles, assim como arriscou indo salvar Rosalina das garras do Bowser Jr. Será que Peach vai descobrir tudo isso em Super Mario 3 e irá atrás deles? Daisy. Na verdade, existem chances de a cena pós-créditos de Super Mario Galaxy ter preparado o terreno para a história do resto da família de Rosalina e Peach ser contada no próximo filme dessa franquia incrível. No caso, estamos falando da cena em que a princesa Daisy aparece. Sim, Daisy, uma das princesas mais famosas do universo do Mario. Se estiver se perguntando como a presença dela pode confirmar qualquer coisa sobre os parentes de Rosalina e Peach, é simples. Talvez ela seja a terceira irmã dessa família. Isso até parece impossível, mas lembra que Rosalina tem um irmão nos jogos que nunca apareceu? E se ele existir no universo dos filmes, mas sendo uma garota, assim como a própria Peach? Um indício disso é que na cena em que Daisy aparece, ela está na Galáxia Portal, onde seres de todo o universo se encontram para viajar para outros planetas. Ou seja, isso dá a entender que Daisy vem do espaço, assim como Rosalina e Peach. Até porque, desde o primeiro filme, fica claro que Peach era a única pessoa com aparência humana no mundo cogumelo, ao menos até a chegada de Mario e Luigi. Logo, é provável que Daisy ainda não viva nesse mundo. Tudo o que sabemos sobre ela se encaixa com a ideia de ela ser outra irmã perdida de Rosalina. E se isso for verdade, dá para imaginar que Daisy vai contar a verdadeira origem de suas irmãs e vai fazê-las conhecer o pai das três. E se você ainda não é inscrito, já sabe o que fazer. Clica aí e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Mãe, com tudo isso que falamos, fica claro que o outro irmão, ou melhor, outra irmã de Rosalina e o seu pai, ainda tem boas chances de aparecer no próximo filme. Mas e quanto à sua mãe? Se a Illumination for fiel aos jogos nesse quesito, a mãe dela vai ter falecido. Uma tragédia que ninguém pode mudar. Porém, nada garante que isso seja adaptado dessa forma. Então não podemos descartar a possibilidade de Peach, Rosalina e talvez Daisy se encontrarem com a mãe delas, o que seria uma adição e tanto para a história. Mas mesmo se ela tiver falecido, é quase certeza de que nós ao menos a veremos em um flashback. Inclusive, nossa aposta é que os poderes cósmicos das irmãs tenham vindo da mãe delas. O que acha dessa teoria? Centenas de anos. Outro detalhe que foi alterado na história de Rosalina é que nos jogos ela é muito mais velha do que parece, tendo centenas de anos. Tanto que ela visita seu planeta natal uma vez a cada 100 anos, como se fosse um espaço de tempo bem pequeno. Porém, como ela e Peach são irmãs nos filmes, isso teve que ser alterado. No flashback que conta o passado das duas em Super Mario Galaxy, o filme, ambas são apenas bem novas. Peach é uma bebê e Rosalina é uma criança.
Atualmente, as duas são adultas, mas a princesa do reino do cogumelo parece estar na casa dos 20 anos. Como Rosalina cresceu tanto em cerca de 20 anos, ela deve ser apenas alguns anos mais velha que Peach, mesma idade. Ou será que é o contrário e, na realidade, a Rosalina dos filmes é sim tão velha quanto a sua versão dos jogos, fazendo com que a Peach da Illumination se torne muito mais velha do que é nos games? Isso faria a gente enxergar Peach de um jeito muito diferente. Nós sempre imaginamos que a cena dela aparecendo no reino do cogumelo quando ainda era uma bebê tenha acontecido há cerca de 20 anos, mas pode ser que isso tenha acontecido há vários séculos, o que significa que Peach está sendo a rainha dos Toads por várias gerações. Isso é completamente possível quando lembramos que Peach também possui os mesmos poderes cósmicos de Rosalina e apenas não sabe usá-los por conta própria. Se Rosalina consegue viver por séculos, então Peach também é capaz disso. O engraçado é que, se ela for mesmo tão velha, o Mario com certeza não sabe disso, e vai ser muito engraçado quando ele descobrir por alguém que tem idade para ser uma tataravó. Falta pouco, mas até lá você pode continuar com a gente. Tem 2 vídeos super divertidos esperando por você. Valeu e até a próxima!